Minha prima, Carla, gritou na loja lotada. Gente, olhem só quem chegou. Minha prima que só compra roupa na liquidação porque não tem dinheiro para pagar o preço normal. O sangue subiu ao meu rosto como uma onda quente e incontrolável. Ali estava eu, Sônia, de 31 anos, sendo exposta como um animal em um zoológico para o entretenimento de estranhos bem vestidos. A voz da Carla ecoou pelas araras de roupas caras, fazendo cada cabeça se virar na minha direção com aquela curiosidade mórbida que as pessoas têm quando presenciam a humilhação alheia. Sempre fui a prima pobre da família. Não é algo que você escolhe ser, simplesmente acontece quando sua mãe trabalha como doméstica enquanto os parentes têm empresa própria. Cresci ouvindo os sussurros nas reuniões familiares, aqueles comentários que vinham disfarçados de compaixão. Coitada da Sônia, não tem as mesmas oportunidades que nós. Como se fosse culpa minha ter nascido na parte menos abastada da árvore genealógica. Na adolescência, a situação ficou ainda mais constrangedora. Eu usava as roupas que a Carla, 4 anos mais velha, descartava quando enjoava. Ela fazia questão de anunciar sua generosidade para toda a família. Dei aquela blusa azul para a Sônia. Pelo menos agora ela tem uma roupa decente para sair. O pior era que eu realmente precisava daquelas roupas. Minha mãe fazia milagres com o salário dela, mas não sobrava muito para o guarda-roupa de uma adolescente. Enquanto Carla estudava em escola particular e fazia curso de inglês, eu dividia meu tempo entre os estudos na escola pública e um trabalho de meio período numa lanchonete. Aos 16 anos, já sabia que se quisesse alguma coisa na vida, teria que conquistar sozinha. Ninguém da família ia me estender uma escada para subir na vida. Estudei como uma possessa. Trabalhava de dia e estudava de noite, dormindo 4 horas por noite durante anos. Não havia tempo para festas nem namorados. Apenas livros, cadernos e a determinação férrea de que um dia as coisas seriam diferentes. Meus primos achavam que eu estava perdendo a juventude, mas eu sabia que estava investindo nela. Aos 22 anos, me formei em moda com uma bolsa de estudos que consegui por mérito próprio. Ninguém da família compareceu à minha formatura. Carla estava ocupada com a lua de mel em Paris, um presente do pai para o casamento com o herdeiro de uma metalúrgica. Eu estava sozinha na plateia, mas pela primeira vez na vida, não me senti diminuída por isso. Construí minha carreira do zero, tijolo por tijolo. Comecei fazendo consultoria de imagem para executivas que queriam melhorar a aparência profissional. Cada cliente era uma pequena vitória. Cada indicação uma validação de que meu trabalho tinha valor. Especializei-me em personal styling, estudei tendências europeias, fiz cursos online com profissionais de Londres e Milão. Durante os anos de crescimento profissional, aprendi a ser discreta sobre meu sucesso nas reuniões familiares. Sempre que alguém perguntava sobre meu trabalho, eu respondia de forma vaga. Trabalho com consultoria de moda. A família tinha o dom peculiar de diminuir qualquer conquista minha, transformando vitórias em piadas ou coincidências. Preferia o silêncio à humilhação. Carla, por outro lado, fazia questão de ostentar cada aquisição. O apartamento novo, as viagens, as bolsas importadas, tudo virava assunto nas conversas familiares. Ela tinha o dom de fazer parecer que sua vida privilegiada era resultado do próprio mérito, como se ter nascido na família certa fosse uma habilidade pessoal. Naquele sábado de março, eu havia decidido fazer uma compra especial. Havia muito tempo que não me dava um presente, e uma blusa que havia visto na vitrine de uma loja cara do shopping me chamou a atenção. Era delicada, discreta, mas de qualidade impecável. Decidi que merecia aquilo depois de anos de parcimônia. O centro comercial Iguatemi estava movimentado como sempre nos fins de semana. Caminhei pelos corredores observando as vitrines, sentindo-me confortável naquele ambiente que um dia me intimidara. Agora era apenas mais um lugar onde eu tinha direito de estar. Foi ao entrar na Louis Laurent, uma boutique francesa famosa pelos preços elevados e clientela seleta, que meu sábado tranquilo se transformou em pesadelo. Carla estava lá,
rodeada por 3 amigas que eu reconheci das redes sociais dela. Mulheres casadas com empresários, que transformaram o consumo conspícuo em estilo de vida. Seus olhos me encontraram no exato momento em que eu examinava uma blusa branca simples. Vi o brilho malicioso que conhecia desde a infância, aquela expressão que antecedia suas crueldades mais refinadas. Ela me cumprimentou com um sorriso falso, mas não disse nada imediatamente. Continuei fingindo interesse pelas roupas, esperando que ela se desinteressasse da minha presença. Ledo engano. Enquanto eu segurava uma peça discreta na cor nude, examinando o tecido e o caimento, Carla elevou a voz de forma teatral. Suas palavras cortaram o ambiente sofisticado da loja como uma lâmina. Gente, olhem só quem chegou. Minha prima que só compra roupa na liquidação porque não tem dinheiro para pagar o preço normal. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Senti cada par de olhos na loja se voltando para mim. As vendedoras, elegantes em seus ternos pretos, me olharam com uma mistura de desdém e constrangimento. Uma delas suspirou visivelmente, como se minha presença fosse um incômodo que ela teria que suportar. Carla não havia terminado. Aparentemente energizada pela atenção que havia conquistado, ela continuou seu show. Coitada, sempre foi assim, desde pequena. Eu sempre tento ajudar, mas vocês sabem como é. Ela fez uma pausa dramática, permitindo que sua plateia improvisada absorvesse cada palavra venenosa. As amigas dela riram baixinho, aquele riso contido das mulheres que se acham superiores. Outros clientes pararam de fazer suas compras para presenciar o espetáculo. Senti o calor subir pelo pescoço, as faces queimarem de vergonha e raiva. Era como se eu tivesse 15 anos novamente, usando as roupas descartadas da prima rica, sendo apresentada como o projeto de caridade da família. Todas as conquistas dos últimos anos, toda a construção de autoestima e confiança, desmoronaram em questão de segundos diante daquelas palavras cruéis. Carla sorria vitoriosa, saboreando cada segundo da minha humilhação pública. Era exatamente o que ela queria: me colocar no meu lugar, relembrar a todos, e principalmente a mim, qual era minha posição na hierarquia familiar. Enquanto isso, eu permanecia ali, paralisada, segurando uma blusa que custava mais do que muitas pessoas ganham em um mês, sentindo-me exatamente como a prima pobre que ela havia descrito para todos ouvirem. Permaneci imóvel, com a blusa nas mãos, enquanto as palavras da Carla ecoavam pela loja. O constrangimento era tão intenso que senti minha visão ficar turva por alguns segundos. Era como se todas as humilhações da infância tivessem se condensado naquele momento, na frente de estranhos que agora me olhavam com uma mistura de pena e desconforto. Uma das amigas da Carla, uma loira de cabelos perfeitamente escovados, comentou em voz baixa, mas ainda audível: "Que situação constrangedora!" Não era claro se ela se referia ao meu constrangimento ou ao comportamento da própria Carla, mas a indiferença em seu tom deixava óbvio que minha humilhação era apenas entretenimento momentâneo. Lembrei-me com uma clareza dolorosa dos natais da família, quando todos os presentes eram distribuídos embaixo da árvore. Carla sempre ganhava as últimas novidades: bonecas importadas, jogos eletrônicos, roupas de marca. Meu presente invariavelmente era prático. Um conjunto de canetas, um caderno, às vezes uma roupa básica que minha mãe escolhia com tanto carinho quanto permitia o orçamento. O pior não eram os presentes em si, mas o ritual que se seguia. Carla fazia questão de mostrar cada item que havia ganhado, comentando sobre a qualidade, o preço, a sofisticação. Quando chegava a minha vez, o silêncio constrangedor da família era ensurdecedor. Tia Helena, mãe da Carla, sempre quebrava o silêncio com um comentário aparentemente gentil. "Que bom que você ganhou algo útil, Sônia. É importante ser prática." Prática. Essa palavra me perseguiu durante toda a adolescência. Eu era sempre a prima prática, enquanto Carla era a prima sortuda ou privilegiada. Como se a diferença entre nossas vidas fosse uma questão de personalidade, não de circunstâncias. Aos 17 anos, quando Carla ganhou seu primeiro carro,
um Corsa vermelho que ela rejeitou por não ser da cor desejada, eu ainda pegava 2 ônibus para chegar ao trabalho. Enquanto ela reclamava que o pai havia escolhido o modelo errado, eu calculava mentalmente quanto tempo levaria para juntar dinheiro suficiente para comprar uma bicicleta usada. A diferença mais cruel, porém, era na forma como as pessoas nos tratavam. Carla era sempre recebida com sorrisos calorosos, perguntas interessadas sobre seus planos, elogios constantes. Eu era cumprimentada com educação, mas raramente alguém demonstrava curiosidade genuína sobre minha vida. Era como se minha existência fosse menos interessante por ser menos abastada. Na universidade, essa dinâmica continuou de formas mais sutis. Carla estudava administração numa faculdade particular de renome, bancada integralmente pelos pais. Ela participava de festas, viagens de formatura, intercâmbios. Suas redes sociais eram um catálogo constante de experiências privilegiadas. Eu, na minha faculdade pública, trabalhava durante o dia e estudava durante a noite. Não havia tempo para festas, nem dinheiro para viagens. Minha rede social mais parecia um diário de estudos e livros lidos. Quando postava algo relacionado aos meus trabalhos acadêmicos, Carla sempre comentava com aquela condescendência disfarçada de carinho. Que dedicada! Admiro sua força de vontade. Força de vontade. Como se minha vida fosse uma escolha motivacional, não uma necessidade. Durante os primeiros anos da minha carreira profissional, aprendi a dosear o quanto compartilhava sobre meu trabalho nas reuniões familiares. Numa época em que estava começando a ter clientes fixos e minha agenda estava se enchendo, cometi o erro de mencionar que estava indo bem profissionalmente. Tio Fernando, pai da Carla, riu com aquela risada condescendente que eu conhecia bem. Que bom, Sônia! Todo trabalho honesto é digno. O importante é você estar feliz com suas escolhinhas. Escolhinhas. Minha carreira, que eu havia construído com tanto esforço, era reduzida a escolhinhas na cabeça dele. Enquanto isso, Carla havia sido contratada como coordenadora na empresa da família, uma posição que ela obteve aos 23 anos, sem experiência prévia, apenas por carregar o sobrenome certo. A partir daquele dia, decidi ser mais cautelosa. Quando perguntavam sobre meu trabalho, eu respondia de forma genérica. Trabalho com consultoria de moda. Não mencionava os clientes importantes, os projetos especiais, os reconhecimentos que começava a receber. Era mais seguro ser vaga do que dar munição para novos comentários diminutivos. Carla, por outro lado, transformara a ostentação em arte. Cada viagem era documentada exaustivamente nas redes sociais. Cada compra cara era casualmente mencionada nas conversas familiares. Cada conquista do marido, que na verdade eram conquistas da família dele, era apresentada como se fosse fruto do próprio mérito. Ricardo fechou um contrato incrível com uma multinacional, ela dizia, omitindo que Ricardo havia herdado a empresa do pai e que o contrato tinha sido intermediado pelos sócios mais velhos. Vamos comemorar em Cancún no mês que vem. Enquanto isso, quando eu fazia uma viagem de trabalho para São Paulo ou Rio de Janeiro, nem mencionava. Sabia que seria interpretado como sorte ou coincidência, não como resultado do meu esforço em construir uma clientela que me valorizasse. A desigualdade de tratamento era mais evidente nos eventos familiares. Nos casamentos, Carla sempre era convidada para o camarote ou as mesas principais. Eu ficava nas mesas do fundo, junto com os parentes mais distantes. Nas formaturas, seus diplomas eram celebrados com festas grandes. A minha formatura passou despercebida. Ela estava ocupada demais com a lua de mel europeia para comparecer. Aos poucos, comecei a frequentar menos os encontros familiares. Não era ressentimento, era autopreservação. Cansei de ser o alívio cômico involuntário, a referência de como a vida pode ser difícil para algumas pessoas. Preferia investir meu tempo livre em networking profissional ou no aperfeiçoamento das minhas habilidades. Essa estratégia funcionou durante alguns anos. Construí uma carreira sólida longe dos olhares críticos da família. Desenvolvi uma clientela fiel,
especializada em mulheres executivas que precisavam de orientação de imagem para suas carreiras. Não era um trabalho glamuroso como aparecer em revistas de moda, mas era respeitado e bem remunerado. Ganhei independência financeira. Aluguei um apartamento próprio. Comprei um carro usado, mas confiável. Não eram conquistas espetaculares, mas eram minhas. Cada realização tinha o gosto da autonomia, da dignidade conquistada com trabalho próprio. Por isso, quando decidi entrar naquela loja cara naquele sábado, não foi um impulso consumista. Foi uma pequena celebração pessoal. Havia fechado um contrato importante durante a semana e queria me presentear com algo especial. Uma blusa bonita, de boa qualidade, que eu pudesse usar com orgulho sabendo que havia sido comprada com meu próprio dinheiro. Jamais imaginei que um gesto tão simples se transformaria numa armadilha para mais uma humilhação pública. Carla tinha o timing perfeito para aparecer nos momentos mais vulneráveis da minha vida, como se possuísse um radar especial para detectar quando eu estava me sentindo confiante demais. Agora, parada no meio da Louis Laurent, segurando aquela blusa que havia custado mais caro do que muitas pessoas gastam em roupas durante um mês inteiro, eu me sentia exatamente como a adolescente insegura que usava as sobras da prima rica. Todas as conquistas adultas pareciam ter evaporado diante daquelas palavras cruéis proferidas em voz alta para uma plateia de estranhos. As palavras da Carla ainda reverberavam no ar, quando percebi que a situação estava longe de terminar. Ela havia provado sangue, e como sempre acontecia desde a infância, isso só aumentava seu apetite por crueldade. Seus olhos brilhavam com aquela satisfação mórbida que eu conhecia tão bem, a mesma expressão que ela tinha quando quebrava meus brinquedos sem querer durante as visitas de família. "Sabe como é, meninas?" continuou Carla, dirigindo-se às amigas como se eu fosse um objeto de estudo fascinante. Desde pequena, ela sempre foi assim, meio, como posso dizer, limitada pelas circunstâncias. A pausa foi calculada, permitindo que cada palavra fosse digerida pela audiência improvisada. Uma das vendedoras, uma moça jovem de cabelos presos em um coque impecável, me observou com aquela expressão que mistura desconforto e superioridade. Ela claramente não sabia como lidar com a situação, mas também não tinha coragem de interromper uma cliente que aparentava ter poder aquisitivo alto. Marina, uma das amigas da Carla que eu reconhecia das fotos de redes sociais, inclinou a cabeça com falsa compaixão. Que situação delicada. Mas é admirável que ela continue tentando, né? O tom condescendente era inconfundível, como se eu fosse uma criança persistente tentando alcançar algo fora do meu alcance. Senti minha garganta se fechar. Era exatamente assim que me sentia aos 15 anos, quando Carla me apresentava às amigas da escola particular como minha prima que estuda na pública. Sempre havia essa necessidade dela de estabelecer hierarquias, de deixar claro para todos onde cada uma de nós se posicionava na escala social. O pior é que ela insiste em vir a essas lojas caras. Prosseguiu Carla, sua voz ganhando um tom teatral que atraía ainda mais atenção. Eu sempre digo para ela, Sônia, querida, não precisa se esforçar tanto. Tem lojas ótimas no centro da cidade que cabem no seu orçamento. Algumas pessoas pararam suas compras para observar a cena. Um casal elegante, ele de terno, e ela carregando uma bolsa que custava mais que meu aluguel, cochichava algo entre si enquanto me olhava. Senti que estava sendo dissecada publicamente, transformada em espetáculo para o entretenimento alheio. A segunda amiga da Carla, uma morena de joias douradas exageradas, balançou a cabeça com uma expressão de falsa preocupação. Poxa, Carla, você sempre foi tão generosa com ela. Lembro que você sempre dava suas roupas quando não queria mais. Sim, sim, confirmou Carla como se fosse uma benfeitora discutindo seus atos de caridade. Sempre tentei ajudar dentro das minhas possibilidades. Mas você sabe como é. Tem gente que não consegue aceitar a própria realidade. Minha realidade. Como se minha vida fosse um defeito congênito, uma limitação que eu deveria aceitar graciosamente.
Como se ambição e trabalho duro fossem sintomas de uma pessoa que não conhece seu lugar no mundo. Uma terceira cliente da loja, uma senhora bem vestida que segurava várias sacolas de compras, fez um comentário para a mulher ao seu lado. Que constrangedor! Por que ela não sai de perto? Está criando uma situação desagradável para todos. Foi nesse momento que senti algo quebrar dentro de mim. Não era apenas raiva ou vergonha. Era uma espécie de cansaço profundo de ser sempre a pessoa errada no lugar errado. Cansaço de ser julgada pela minha origem, pelo meu passado, pelas circunstâncias que não escolhi. Carla percebeu minha expressão e, interpretando como derrota, decidiu desferir o golpe final. O mais engraçado é que ela acha que conseguiu subir na vida, disse, fazendo aspas com os dedos de forma exageradamente dramática. Trabalha com consultoria de moda, imaginem só. Como se alguém fosse pagar para uma pessoa que sempre se vestiu mal dar conselhos sobre elegância. As risadas das amigas dela foram como facadas. Elas não sabiam nada sobre meu trabalho, sobre meus clientes, sobre as conquistas que eu havia acumulado ao longo dos anos. Para elas, eu seria sempre a prima pobre da Carla, independentemente do que eu fizesse ou conquistasse. Deve fazer aquelas consultorias básicas, né? Especulou Marina. Tipo, ensinar as pessoas a combinar cores ou escolher roupa para entrevista de emprego? Coisas simples assim. Exato, concordou Carla. Nada muito sofisticado. O tipo de coisa que qualquer pessoa com bom senso consegue fazer. Ela fez uma pausa, observando minha reação. Mas para ela já é um progresso, considerando de onde veio. De onde eu vim. Como se minha origem fosse uma mancha permanente. Um carimbo que me acompanharia para sempre, invalidando qualquer conquista futura. Como se o lugar onde nasci determinasse para sempre meu valor como pessoa. A vendedora mais velha, claramente desconfortável com a situação que se desenrolava em sua loja elegante, tentou intervir discretamente. Desculpem, mas talvez pudéssemos... Ela não terminou a frase, intimidada pelo olhar gélido que Carla lhe dirigiu. Não se preocupe, disse Carla com autoridade. É só minha prima. Ela vai embora logo. A frase foi proferida como se eu fosse um animal de estimação mal comportado que seria removido do ambiente em breve. Senti lágrimas começarem a se formar nos cantos dos meus olhos. Era a mesma sensação de impotência que eu experimentava nas reuniões familiares da adolescência, quando minha presença era tolerada, mas nunca verdadeiramente bem-vinda. Sempre fui a parente que comparecia aos eventos por educação, mas que todos esperavam que se mantivesse em segundo plano. Você sabe, continuou Carla, agora completamente embriagada pela atenção que havia conquistado. Eu sempre tento incluí-la nas coisas familiares, mas é difícil. Nossas vidas são muito diferentes. Os lugares que frequentamos, as pessoas com quem nos relacionamos. Era verdade. Nossas vidas eram completamente diferentes. Ela havia crescido em um mundo de facilidades, onde oportunidades apareciam naturalmente, onde conexões familiares abriam portas antes mesmo delas precisarem bater. Eu havia crescido num mundo onde cada conquista exigia esforço dobrado, onde nada era dado de graça, onde reconhecimento tinha que ser duramente conquistado. Mas naquele momento, parada no meio daquela loja cara sendo humilhada publicamente, todas essas reflexões pareciam abstratas demais. A dor era concreta, visceral, imediata. Era a dor de uma criança sendo excluída do grupo, multiplicada pela crueldade adulta de quem sabe exatamente onde atacar para causar o máximo de dano. A loja inteira havia se transformado num teatro improvisado, onde eu era simultaneamente a protagonista involuntária e o alvo de todas as críticas. Outras clientes fingiam examinar roupas enquanto prestavam atenção na conversa. Os funcionários se moviam com desconforto visível, sem saber como lidar com a situação sem ofender uma cliente aparentemente importante. Carla havia conseguido exatamente o que queria: me colocar no meu lugar publicamente, relembrar a todos, e principalmente a mim, qual era a minha posição na hierarquia social que ela considerava imutável. Para ela,
Eu seria sempre a prima que precisava de ajuda, que não entendia seu lugar no mundo, que insistia em frequentar ambientes acima da minha condição. E o pior de tudo era que, naquele momento de humilhação total, uma parte de mim quase acreditava nela. Foi quando Ricardo apareceu. Eu o ouvi antes de vê-lo. Passos apressados pelo corredor dos fundos, a voz preocupada chamando por alguém. Senhora Sônia, está aqui? O silêncio que se instalou na loja foi diferente do anterior. Não era mais o constrangimento coletivo diante da minha humilhação, mas uma pausa de expectativa, como se todos pressentissem que algo estava prestes a mudar. Ricardo apareceu pela entrada dos provadores. Um homem elegante na casa dos 50 anos, usando um terno impecável e carregando uma pasta de couro. Seus cabelos grisalhos estavam ligeiramente desalinhados, como se ele tivesse corrido. Quando me viu, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno de alívio. Mil desculpas pela demora. Sua voz preocupada cortou o murmúrio da loja como uma lâmina. Eu estava na reunião com os fornecedores italianos e perdi completamente a noção do tempo. Senti o ar da loja mudar instantaneamente. As vendedoras se endireitaram, adotando aquela postura respeitosa reservada para clientes muito importantes. Carla, que segundos antes comandava a situação com sua crueldade teatral, empalideceu visivelmente. Sua roupa exclusiva chegou da Itália esta manhã, continuou Ricardo, sem perceber a tensão que pairava no ambiente. São R$ 4.500. Quer que eu separe suas outras peças da coleção de inverno também? O silêncio foi sepulcral. Pude ver o choque se espalhando pelos rostos das pessoas ao meu redor, como ondas em um lago. Carla abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água, sem conseguir emitir som algum. Ricardo continuou, alheio ao drama que havia interrompido. Faz 8 anos que a senhora é nossa cliente VIP. Suas compras sempre nos honram muito. Ele fez uma pausa, tirando alguns papéis da pasta. Aliás, consegui aquele tecido especial que a senhora encomendou na última temporada. O ateliê de Milão confirmou que pode entregar até o final do mês. As amigas da Carla me olhavam como se eu fosse um fantasma que havia se materializado diante delas. A mulher que segundos antes cochichava sobre minha situação constrangedora, agora me observava com uma mistura de surpresa e recalculação social instantânea. Ah, e parabéns pela matéria na Vogue. A voz de Ricardo ecoou pela loja, fazendo cada palavra ressoar como um sino. Vestir a atriz principal da novela das 9 foi um marco para nossa loja também. Nunca tivemos tanto prestígio associado às nossas peças. Carla literalmente cambaleou. Vi sua face passar por uma gama completa de emoções em questão de segundos. Choque, confusão, incredulidade e, finalmente, horror. A realidade estava se reestruturando diante dos seus olhos, e ela não conseguia processar a velocidade da mudança. Uma das vendedoras se aproximou rapidamente, carregando uma taça de cristal. Champanhe, senhora Sônia. Acabou de chegar uma remessa do Dom Perignon que a senhora aprecia. Aceitar aquela taça foi um dos gestos mais naturais da minha vida. Não porque eu precisasse provar alguma coisa para aquelas pessoas, mas porque era exatamente assim que eu era tratada há anos naquela loja. Ricardo e sua equipe me conheciam, respeitavam meu trabalho, valorizavam minha clientela. A propósito, continuou Ricardo, consultando suas anotações. A esposa do prefeito ligou ontem perguntando sobre sua agenda. Ela quer uma consultoria completa para a campanha do marido. Disse que viu o trabalho que a senhora fez com a secretária de Cultura e ficou impressionada. As palavras de Ricardo ecoavam pela loja como revelações divinas. Cada frase desmontava sistematicamente a narrativa que Carla havia construído minutos antes. Eu não era a prima pobre que se aventurava em lojas caras por pretensão. Eu era uma cliente respeitada, com 8 anos de relacionamento comercial sólido. Marina, que havia feito o comentário sobre consultorias básicas, agora me olhava com aquela expressão calculista que as pessoas usam quando descobrem que subestimaram gravemente alguém. Ela sussurrou algo para a amiga ao lado, mas não conseguia ouvir o que foi. Senhora Sônia, disse a vendedora mais jovem, aproximando-se com deferência.
Quer que eu separe aquela coleção da Hermès que chegou semana passada? Sei que a senhora estava esperando. Hermès. A palavra pairou no ar como uma explosão silenciosa. Pude ver Carla fazendo cálculos mentais frenéticos, tentando processar como sua prima, limitada pelas circunstâncias, poderia ser cliente de uma das marcas mais exclusivas do mundo. A terceira amiga da Carla, que havia permanecido quieta durante toda a cena anterior, agora me olhava com uma curiosidade quase predatória. Desculpe, ela disse, dirigindo-se diretamente a mim pela primeira vez. Você é a stylist de celebridades? Antes que eu pudesse responder, Ricardo interveio novamente. A senhora Sônia é uma das profissionais mais respeitadas do Brasil nessa área. Sua lista de clientes inclui várias personalidades do entretenimento, política e empresariado. Ele sorriu com orgulho genuíno. Nós nos sentimos honrados em fornecer peças para seu trabalho. Carla finalmente encontrou sua voz, embora ela saísse como um sussurro rouco. Sônia, eu não sabia que... Não sabia. Claro que não sabia. Durante todos esses anos, ela havia construído uma imagem fixa de quem eu era baseada na adolescente que usava suas roupas descartadas. Para ela, eu permanecera congelada no tempo, eternamente a prima necessitada que deveria ser grata por qualquer migalha de atenção. A senhora tem razão em gostar desta peça, comentou a vendedora mais experiente, apontando para a blusa que eu ainda segurava. É da nova coleção de primavera. Peça única, importada especialmente para clientes selecionados. Peça única, para clientes selecionados. As palavras ressaltavam ainda mais o absurdo da situação. Enquanto Carla me humilhava por estar numa loja acima da minha condição, eu era, na verdade, parte de um grupo seleto de clientes que tinha acesso a peças exclusivas. Na verdade, continuou Ricardo, consultando novamente suas anotações, temos aquele conjunto que a senhora encomendou para o evento de gala do mês que vem. O bordado ficou exatamente como solicitado. Evento de gala. Mais uma peça do quebra-cabeças se encaixando diante dos olhos horrorizados da Carla. Ela provavelmente estava se perguntando que tipo de eventos eu frequentava, que tipo de vida eu levava longe da família, que tipo de pessoa eu havia me tornado sem que ela percebesse. Uma das clientes que havia parado para assistir ao espetáculo da minha humilhação, agora sussurrava urgentemente com a mulher ao seu lado. Você sabia que ela era stylist famosa? A dinâmica havia se invertido completamente. Agora elas cochichavam sobre mim com admiração, não com desdém. Senhora Sônia, disse a vendedora jovem, posso trazer aquelas sandálias Saint Laurent que chegaram? Sei que a senhora estava esperando um modelo específico. Saint Laurent. Cada marca mencionada era como um tijolo sendo removido da parede que Carla havia construído ao meu redor. Durante anos, ela havia me definido pelas limitações do passado, ignorando completamente o presente que eu havia construído. Pude ver quando a realização final atingiu Carla em cheio. Seus olhos se arregalaram quando ela começou a conectar todas as informações. Cliente VIP há 8 anos, peças exclusivas, matéria na Vogue, clientes famosos. Sua prima pobre não apenas tinha sucesso profissional, tinha o tipo de sucesso que ela própria invejaria. 8 anos. Ela murmurou, mais para si mesma do que para qualquer pessoa específica. Estava calculando mentalmente. 8 anos significava que eu era cliente dessa loja desde antes do meu 30º aniversário, muito antes de muitas das conquistas sociais que ela ostentava nas redes sociais. Marina tentou recuperar o controle da situação. Que interessante, Carla. Você nunca mencionou que sua prima tinha essa carreira. A acusação implícita era clara. Por que Carla havia omitido informações tão importantes sobre minha vida profissional? Por que havia me apresentado como uma pessoa limitada quando eu claramente tinha conquistas significativas? Carla abriu a boca várias vezes, tentando formular uma resposta, mas não conseguiu. Como ela poderia explicar que havia passado anos ignorando deliberadamente meu sucesso, porque isso não se encaixava na narrativa que ela preferia sobre nossa dinâmica familiar? Na verdade, disse Ricardo, guardando os papéis na pasta,
A senhora gostaria de ver as peças novas que chegaram hoje? Temos algumas coisas da Prada que podem interessar para seus próximos projetos. Prada. A marca ecoou pela loja como um martelo final. Pude ver algumas das outras clientes me observando com um respeito renovado, reavaliando completamente suas primeiras impressões. Foi nesse momento que compreendi totalmente o que havia acontecido. Carla não havia apenas me humilhado publicamente. Ela havia se humilhado. Diante de suas amigas, de outros clientes, dos funcionários da loja, ela havia demonstrado uma ignorância completa sobre a vida de sua própria prima. Pior ainda, ela havia revelado um lado cruel e mesquinho de sua personalidade para uma audiência de estranhos. Enquanto eu emergia da situação como uma profissional respeitada que havia sido injustamente atacada, ela ficava exposta como alguém capaz de atacar deliberadamente um membro da família em público. O champanhe tinha gosto de vitória, mas não uma vitória que eu havia buscado. Era a vitória de anos de trabalho duro sendo finalmente reconhecido, de uma reputação profissional sólida que falava por si mesma, de conquistas que não precisavam ser defendidas porque eram evidentes para qualquer um que se desse ao trabalho de observar. Não precisei dizer uma única palavra. Permaneci ali, segurando a taça de champanhe com a mesma elegância natural que demonstrava em todos os eventos importantes que frequentava, observando Carla desmoronar silenciosamente diante de suas próprias amigas. A ironia da situação era tão perfeita que chegava a ser poética. Senhora Sônia, continuou Ricardo, completamente alheio ao drama que se desenrolava. A estilista da Globo ligou perguntando se a senhora pode fazer a consultoria da próxima novela das 6. Parece que ficaram muito satisfeitos com o trabalho da última temporada. Globo. Novela das 6. As palavras caíram sobre Carla como pedras. Vi quando ela finalmente compreendeu a magnitude do que havia feito. Não era apenas o fato de ter me atacado injustamente. Era ter demonstrado para todo mundo presente que ela não sabia absolutamente nada sobre a vida da própria prima. Marina olhava alternadamente para mim e para Carla, claramente tentando processar como havia se enganado tão completamente sobre a situação. Carla, ela disse lentamente, você nunca mencionou que sua prima trabalha com television. Carla começou, mas não conseguiu terminar a frase. Como ela explicaria que durante anos havia deliberadamente ignorado meu sucesso profissional, porque isso não se encaixava na dinâmica de superioridade que ela preferia manter? A segunda amiga, aquela dos comentários sobre consultorias básicas, agora me olhava com aquela expressão constrangedora de quem quer desfazer uma primeira impressão terrível. Desculpe, eu não sabia. Quer dizer, não imaginava que... Ela também não conseguiu terminar. O que ela diria? Que não imaginava que alguém como eu pudesse ter conquistado tanto, que havia julgado minha capacidade profissional baseada nos comentários maliciosos da Carla? Bebi um gole do champanhe, saboreando não apenas o Dom Perignon, mas a deliciosa ironia da situação. Durante 8 anos eu havia sido cliente VIP daquela loja. 8 anos comprando peças exclusivas, desenvolvendo relacionamentos profissionais sólidos, construindo uma reputação que me permitia trabalhar com personalidades de destaque. E durante esses mesmos 8 anos, Carla havia mantido uma imagem completamente distorcida de quem eu era, baseada na adolescente que um dia usou suas roupas descartadas. A propósito, disse Ricardo virando-se para os funcionários, preparem aquele conjunto especial que separamos para a senhora Sônia. O bordado à mão ficou perfeito. Uma das vendedoras se afastou rapidamente para buscar as peças. Pude ouvir sussurros por toda a loja, clientes e funcionários tentando processar a reviravolta dramática que haviam testemunhado. Carla tentou recuperar algum controle da situação. Sônia, por que você nunca disse que... Olhei para ela pela primeira vez desde que Ricardo havia chegado. Meus olhos devem ter transmitido tudo o que eu sentia, porque ela parou de falar no meio da frase. Por que eu nunca disse? Porque durante anos aprendi que minha família tinha o dom peculiar de diminuir qualquer conquista minha. Porque cada vez que eu tentava compartilhar algum sucesso profissional,
recebia comentários condescendentes sobre escolhinhas ou sorte, porque descobri que era mais seguro manter minha vida profissional longe dos julgamentos familiares do que expô-la a novos ataques disfarçados de preocupação ou carinho. A senhora gostaria de experimentar as peças novas? Perguntou a vendedora, retornando com várias roupas cuidadosamente dispostas em cabides. Por favor, respondi com naturalidade. Era exatamente assim que eu me comportava sempre naquela loja, como uma cliente valorizada que tinha direito de estar ali. Enquanto eu examinava as peças, pude sentir os olhares de todos na loja. Mas agora eram olhares de respeito, curiosidade e, no caso das amigas da Carla, uma reavaliação social completa. Marina sussurrou algo para a terceira amiga, que respondeu em voz baixa. Ela deve cobrar uma fortuna por consultoria. Gente famosa só trabalha com os melhores. Uma fortuna. Elas estavam certas. Minha taxa de consultoria para clientes de alto perfil era realmente substancial. Em uma única sessão, eu ganhava mais do que muitas pessoas em um mês inteiro. Mas isso era resultado de anos de especialização, networking cuidadoso e construção de uma reputação sólida. Carla permanecia imóvel, observando a cena se desenrolar como um filme em câmera lenta. Pude ver quando ela começou a reprocessar todas as memórias das últimas reuniões familiares, todas as vezes que eu havia sido vaga sobre meu trabalho, todas as oportunidades que ela havia tido de descobrir a verdade sobre minha vida profissional. Senhora Sônia, disse Ricardo. A esposa do governador confirmou o interesse na consultoria para a posse. Ela ficou muito impressionada com as fotos do trabalho que a senhora fez com a primeira-dama do estado vizinho. Governador. Primeira-dama. Cada nova informação era como um soco no estômago para Carla. Ela havia passado anos se gabando das conexões sociais do marido, executivos de médio escalão, sócios de empresas regionais. Enquanto isso, eu trabalhava silenciosamente com pessoas que ela só via na televisão ou em revistas. A vendedora trouxe um espelho de corpo inteiro para que eu pudesse avaliar uma das peças. Enquanto eu me posicionava diante dele, ajustando o caimento de uma blusa de seda italiana, senti uma estranha sensação de fechamento. Não era vindoura ou crueldade. Era simplesmente a realização de que a dinâmica que havia me oprimido durante anos finalmente havia sido exposta publicamente. Carla havia revelado sua própria ignorância e mesquinhez diante de uma audiência de estranhos, enquanto eu emergia como uma profissional respeitada e bem-sucedida. Perfeita como sempre, comentou Ricardo, observando como a roupa se ajustava. A senhora tem um dom natural para escolher peças que realçam sua elegância. Elegância. A palavra ecoou pela loja, contrastando brutalmente com os comentários que Carla havia feito minutos antes sobre minha suposta falta de sofisticação. Olhei para o espelho e vi não apenas meu reflexo, mas uma representação visual de toda a minha jornada. A mulher que me olhava de volta era segura, bem-sucedida, respeitada. Não tinha nada a ver com a imagem que Carla havia tentado projetar publicamente. Foi nesse momento que tomei uma decisão silenciosa. Não precisava confrontar Carla verbalmente. Não precisava explicar ou defender minha trajetória. Os fatos falavam por si mesmos, e toda a loja havia sido testemunha da verdade. Sorri delicadamente para Ricardo. Aceitei a segunda taça de champanhe que me foi oferecida, e continuei minha compra exatamente como fazia há 8 anos. Como uma cliente VIP que merecia estar ali. Saí daquela loja carregando minhas compras e uma sensação de liberdade que não experimentava há anos. Não olhei para trás. Não precisava ver a expressão de Carla ou presenciar o constrangimento dela diante das amigas. A justiça havia se feito sozinha, de forma muito mais eloquente do que qualquer confronto verbal poderia ter proporcionado. Caminhei pelos corredores do shopping sentindo-me estranhamente leve. Era como se um peso que eu carregava há décadas tivesse sido removido dos meus ombros. Não porque eu havia me vingado da Carla, mas porque finalmente a verdade sobre minha vida havia sido revelada nas circunstâncias mais irônicas possíveis. Meu telefone vibrou.
Uma mensagem da produtora da novela das 9, confirmando nossa reunião para a próxima semana. Sorri, lembrando-me de como Ricardo havia mencionado casualmente meu trabalho com a atriz principal. Carla provavelmente nem sabia qual era a novela das 9 atual. Muito menos que eu era responsável pelo figurino de uma das protagonistas mais famosas do país. Parei em uma cafeteria elegante no segundo piso do shopping e pedi um café. Enquanto esperava, refleti sobre os eventos da tarde. Havia algo profundamente revelador no fato de que Carla, depois de todos esses anos, ainda me via através da lente dos nossos 15 anos de idade. Para ela, eu havia permanecido congelada no tempo, eternamente a prima que precisava de ajuda, que usava roupas emprestadas, que deveria ser grata por qualquer atenção. Ela havia construído sua identidade familiar, pelo menos em parte, sendo a prima bem-sucedida, em contraste com minha suposta limitação. Descobrir que essa narrativa era completamente falsa deve ter sido devastador para ela. Não porque ela me desejasse o mal, necessariamente, mas porque isso desafiava uma versão de si mesma que ela havia cultivado durante décadas. Meu café chegou acompanhado de um pequeno doce francês. Degustei ambos lentamente, saboreando não apenas os sabores, mas a tranquilidade de estar sozinha com meus pensamentos. Não havia pressa, não havia plateia para impressionar, não havia narrativas familiares para navegar. Pensei na expressão de Ricardo quando ele havia aparecido na loja. Para ele, eu era simplesmente uma cliente valiosa que merecia atenção e respeito. Não havia contexto familiar complicado, não havia histórico de humilhações, não havia necessidade de provar nada. Era um relacionamento profissional puro, baseado no mérito e na reciprocidade. Essa era a diferença fundamental entre minha vida profissional e minha vida familiar. No trabalho, eu era julgada pelos resultados que entregava, pela qualidade dos meus serviços, pela satisfação dos meus clientes. Na família, eu era ainda julgada por circunstâncias que estavam completamente fora do meu controle. Meu telefone vibrou novamente. Desta vez era um e-mail da assistente de uma atriz internacional que estava visitando o Brasil. Ela queria uma consultoria urgente para uma premiação importante. O valor proposto era equivalente ao salário mensal de muitas pessoas. Sorri pensando na ironia. Enquanto Carla me humilhava por supostamente não ter dinheiro para comprar roupas caras, eu estava prestes a ser contratada para escolher roupas ainda mais caras para uma das mulheres mais fotografadas do mundo. Finalizei meu café e decidi dar uma caminhada pelo shopping. Observei as pessoas passando, famílias fazendo compras juntas, casais escolhendo presentes, grupos de amigas rindo e experimentando roupas. Havia algo reconfortante na normalidade dessas interações, na ausência de dramas ou hierarquias complicadas. Parei diante da vitrine de uma joalheria e me lembrei de um comentário que Carla havia feito anos antes sobre como eu não entendia o valor das coisas finas. Na época, a observação havia me magoado profundamente. Hoje, olhando os diamantes e as pérolas expostas, eu simplesmente sorri. O valor das coisas finas não está apenas no preço que elas custam, mas na capacidade de apreciá-las genuinamente, de entender sua qualidade, de saber quando e como usá-las. Meu trabalho me havia ensinado a desenvolver um olhar refinado para texturas, cores, proporções. Eu entendia o valor das coisas finas muito melhor do que pessoas que as compravam apenas pelo status. Caminhei até a área de alimentação e observei as diferentes dinâmicas familiares se desenrolando ao meu redor. Algumas famílias pareciam genuinamente conectadas, com conversas animadas e risos espontâneos. Outras demonstravam tensões óbvias, pais frustrados, filhos entediados, conflitos mal disfarçados. Reconheci algo familiar nas famílias tensas. Era a mesma energia que sempre dominava as reuniões da minha família. Uma competição constante por atenção, status e validação. Pessoas medindo umas às outras, estabelecendo hierarquias, disputando posições em uma dinâmica que ninguém questionava, mas que deixava todo mundo desconfortável. Meu telefone tocou. Era minha mãe. Sônia?
A Carla ligou aqui um pouco agora. Disse que encontrou você no shopping. Ela parecia meio estranha, minha filha. Sorri, imaginando como Carla havia relatado nosso encontro para minha mãe. Provavelmente havia omitido os detalhes mais constrangedores, transformando a história em uma versão onde ela aparecia como vítima de algum mal-entendido. Foi um encontro interessante, mãe. Respondi. Acho que ela descobriu algumas coisas sobre minha vida profissional que não sabia. Que bom, minha filha. Eu sempre disse que você conseguiria vencer na vida. Você sempre foi determinada. A conversa foi breve, mas reconfortante. Minha mãe, apesar de todas as limitações econômicas que havíamos enfrentado, nunca havia duvidado do meu potencial. Ela me apoiara nos estudos, nos sacrifícios, nas escolhas difíceis que levaram à construção da minha carreira. Depois da ligação, continuei caminhando sem destino específico. Parei diante de uma livraria e entrei, atraída pelas novidades expostas na vitrine. Escolhi um livro sobre história da moda italiana e outro sobre psicologia das relações familiares. Enquanto folheava o segundo livro, encontrei um capítulo sobre dinâmicas de poder em famílias e como elas persistem mesmo quando as circunstâncias mudam dramaticamente. O autor descrevia exatamente o que havia acontecido comigo. Pessoas ficam presas em papéis familiares estabelecidos na infância ou adolescência, independentemente de como suas vidas evoluem. Era reconfortante descobrir que minha experiência não era única. Milhares de pessoas ao redor do mundo lidavam com famílias que se recusavam a reconhecer seu crescimento, suas conquistas, suas transformações. Comprei os livros e decidi ir embora. O shopping estava ficando mais movimentado com o fim da tarde e eu queria chegar em casa antes do trânsito intenso. No caminho para o estacionamento, passei novamente pela Louis Laurent. As luzes da loja estavam acesas e pude ver movimento lá dentro. Não tinha curiosidade sobre o que havia acontecido depois da minha saída. Aquele capítulo estava encerrado. No carro, antes de ligar o motor, permiti-me um momento de reflexão profunda. O que havia acontecido naquela tarde não era apenas sobre Carla ou sobre minha família. Era sobre a importância de definir nossa própria identidade, independentemente das expectativas ou limitações que outros tentam nos impor. Durante anos, eu havia permitido que a dinâmica familiar me afetasse mais do que deveria. Havia internalizado parcialmente a narrativa de que eu precisava provar meu valor constantemente, de que minhas conquistas precisavam ser defendidas ou explicadas. Hoje, finalmente, eu havia visto essa dinâmica de fora. Carla havia se exposto como alguém que atacava deliberadamente um membro da família em público, baseada em informações completamente incorretas. Suas amigas haviam presenciado sua crueldade e ignorância. Os funcionários da loja haviam testemunhado como ela tratava mal uma cliente respeitada. Ela teria que lidar com as consequências dessas escolhas. Eu não precisava fazer mais nada. Liguei o motor e saí do estacionamento, dirigindo lentamente pelas ruas da cidade. O trânsito estava intenso, mas eu não tinha pressa. Pela primeira vez em anos, sentia-me completamente livre das expectativas familiares, das hierarquias impostas, das narrativas limitantes que haviam me acompanhado desde a adolescência. Em casa, preparei um jantar simples e abri uma garrafa de vinho que havia guardado para uma ocasião especial. Essa, definitivamente, era uma ocasião especial. Não porque eu havia vencido uma batalha, mas porque havia me libertado de uma guerra que nunca deveria ter sido minha. Brinquei para o meu reflexo na janela da cozinha e pensei: algumas humilhações realmente se vingam sozinhas. Mas, mais importante que isso, algumas liberdades também chegam sozinhas, quando finalmente paramos de lutar contra elas.